João 10, 27 até o 30, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém hás de arrebatar da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar novamente? Ó Deus, peço que Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, revelando, Senhor, a Tua palavra, a Tua igreja, e que a Tua igreja, Senhor, possa ser edificada mais uma vez, Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que eu peço. Amém. Esse texto é um texto um tanto conhecido, mas na minha vida foi um texto que falou bastante comigo no início da minha caminhada, e até hoje vem falando e tem falado. Esse texto fala de um pastor e suas ovelhas, fala da amizade, da cumplicidade entre as duas partes. Elas o conhecem, obedecem aos seus comandos. Há uma confiança gerada no meio desse relacionamento. Elas o seguem sem duvidar. Esse texto fala de uma dinâmica que acontece entre o pastor e as suas ovelhas. E dentro da igreja, do caminhar da igreja, não é diferente, porque aqui certamente havia ovelhas que já tinham sido geradas naquele rebanho e haviam crescido seguindo aquele pastor, ouvindo a voz daquele pastor, e creio eu que havia todos os ciclos de idade dentro daquele rebanho. Assim como nós, como igreja, aqui também, nós podemos ver que há pessoas sólidas na fé, há pessoas que estão na caminhada, e pessoas que estão recém começando a andar na presença de Deus. E esse texto, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem. As ovelhas ouvem. Quando nós tentamos entender esse ouvir, ele traz para nós como ouvir conhecimento, ouvir a respeito de Deus, ouvir da vontade de Deus. Quando buscamos o conhecimento a respeito do nosso Deus, passamos a conhecer a sua vontade e andar conforme a palavra. E há um texto que eu gostaria que os irmãos abrissem em Provérbios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Diz assim, Provérbios, capítulo 2, versículo 1 em diante: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, e alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata,
e como tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guardas as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Esse texto, ele fala do conhecimento de Deus. Assim como uma ovelha começa a andar junto com o rebanho, nós, através do conhecimento da palavra, dia a dia buscando, lendo, ouvindo e presenciando dentro da igreja, nós vamos sendo edificados na palavra e vamos conhecendo a vontade de Deus. Só que o texto também fala assim: as ovelhas ouvem o chamado. Identificar o chamado, ou identificar a sua voz, é trazer o conhecimento da palavra de Deus, passando a ter certeza do caminho a ser percorrido. E com essa certeza, há tranquilidade e paz no andar no caminho correto. A cada dia que vamos buscando a Deus, vamos conhecendo a Deus, buscando na palavra de Deus, passamos a entender a sua vontade. E dentro dessa vontade, caminhando nela, nós passamos a ter tranquilidade e paz na nossa caminhada. Nesse texto mesmo que eu li anterior, a partir do versículo 6, diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Portanto, a sabedoria entrará no seu coração e o entendimento será agradável à sua alma. Perceba que não é pela sua capacidade que o entendimento da palavra vem sobre a sua vida. Aqui diz que o Senhor dá sabedoria. O que Ele requer de nós é que nós venhamos de todo o coração buscá-lo. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, o primeiro passo é nós que devemos dar. Se você percebeu, no início dessa leitura, Provérbios 2, capítulo 1, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aqui está a chave. Se você aceitar, esse passo é um passo de fé. É nós que temos que dar o passo. E Deus acrescenta.
conforme ele fala do versículo 6 em diante. Então, através do conhecimento da palavra de Deus, passamos a ter certeza do caminho a ser percorrido, tranquilidade e paz em andar no caminho correto, porque é Deus que nos capacita. Mas também, seguindo o versículo 27 de João, as ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Aqui diz, ou entendemos, que há um relacionamento individual, porque o pastor chama as ovelhas, elas ouvem a sua voz e fala: eu as conheço. Assim como aquele pastor conhecia o seu rebanho, uma a uma, Deus também nos conhece. Eu quero que os irmãos abram em Isaías 43, versículo 1 em diante. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Até aqui. Nesse texto, o Senhor estava chamando Jacó e mudou o seu nome de Jacó para Israel. Nós podemos crer que da maneira que Deus falou com Jacó nesse texto, nessa noite, Ele também quer falar contigo, se você permitir. Deus nos conhece pelo nome e quer ter um relacionamento íntimo, individual, com cada um de nós. Deus chamou Abraão, e através de Abraão, iniciou o seu povo. Deus chamou Moisés, Deus chamou Josué, aquele que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas todos eles deram um passo de fé. Jesus chamou seus discípulos para iniciar a sua igreja. Deus chamou Zaqueu: Zaqueu, desça da árvore, hoje eu vou até a sua casa, e haverá salvação em sua casa. Jesus tem chamado a cada um de nós a todo momento, e nesse exato momento, Ele escolheu que você estivesse hoje aqui para ouvir essa voz. Ele te chamou em específico para você ouvir essa palavra, porque Ele deu a vida por você. Em particular, Ele te salvou naquela cruz, que era para mim e para você, onde os nossos pecados foram perdoados.
nós vemos nesse texto que as ovelhas ouvem a voz, e Jesus nos conhece e nos chama pelo nome, e elas o seguem. Seguir o caminho, tomar uma posição, nós somos chamados a tomar uma posição diante dessa verdade que é Jesus. Não há meio termo para esse chamado. Esse chamado, ele existe apenas dois caminhos: aquele que é a favor e aquele que é contra. A palavra de Deus em Mateus 12:30 fala que aquele que não ajunta, ele espalha. Se você não está ajuntando, você está espalhando. E em João 14, versículo 6, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Há um único caminho apenas. E nessa caminhada, nós devemos escolher o caminho pelo qual nós andamos, ou pelo qual nós vamos andar. E o meu desejo nessa noite é que você tome uma posição para que Deus possa te abençoar por completo. A verdadeira garantia do cristão, ela está no versículo 28, 29 e 30, que diz assim, do texto que nós estamos lendo, João 10, 28, fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus reafirma duas vezes aqui: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. É a mesma coisa que Jesus estivesse falando: se precisasse morrer novamente, eu morreria por você. E na pessoa de Deus aqui, quando Jesus fala: e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Deus, nesse versículo, está testificando as palavras de Jesus, reafirmando. Essa é a nossa garantia. A palavra de Deus em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Perceba que esse versículo ele está escrito em Apocalipse, Novo Testamento. E nós lemos um texto do Antigo Testamento. O nosso texto que está lá em Provérbios capítulo 2:1, que nós lemos também. E essa palavra se aceitar, ela estava lá no Antigo Testamento e ela está aqui no Novo Testamento. Deus, assim como Jesus,
Ele não impõe a decisão pelo caminho que você assim desejar caminhar. Ele faz de tudo para que você opte pelo caminho correto, pelo caminho da bênção. Mas essa decisão é você que tem que tomar. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar orando. Pai bendito, glorioso Deus, o Senhor tem falado desde o Antigo Testamento, Senhor. O Senhor tem dado a opção do homem servir ao Senhor ou servir a este mundo. Jesus, agora, Ele também nos dá essa opção. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta palavra e clamar que você que ainda não tomou essa decisão por Cristo, que você venha decidir hoje, agora. A palavra de Deus fala que nós não devemos endurecer o nosso coração diante da verdade. E o meu desejo é que você opte por Jesus. Que se você ainda não decidiu, eu peço que você esteja orando comigo nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Espírito Santo, venha sobre mim, traga a revelação, Senhor, sobre a minha vida. Reconheço que preciso do toque do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, trazendo perdão sobre a minha vida e que doravante, Senhor, eu possa andar em Tua presença, buscar o Senhor constantemente. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essas vidas que estão se colocando em Tua presença. Eu Te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar as nossas vidas, de realizar maravilhas. E assim, Deus, eu Te agradeço por esse momento. Peço ao Teu Espírito Santo que esteja, Senhor, selando essas vidas para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Quando o pastor me pediu que eu viesse trazer essa palavra, logo o Espírito Santo falou comigo sobre esse texto, e o meu desejo é que você tenha aproveitado, guardado essa palavra no coração e tenha toda a certeza do mundo: Deus mudará a sua sorte, assim como mudou a minha. Deus tem nos dado lutas, mas sobre todas elas, Deus tem nos dado a vitória. E assim, eu agradeço a Deus por tudo. Vamos orar, encerrando este culto. Pai amado, é com alegria, Senhor, que nós estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo toque do Teu Espírito, pelo mover do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Não só, Senhor, sobre estes que aqui estão,
mas aqueles que também estão assistindo, Senhor, este culto, que o Teu Espírito Santo esteja tocando e abençoando, Senhor, transformando a vida de cada um. Assim, Senhor, é o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, não somente aqui, mas toda a igreja reunida na face da terra. Amém. Todos estão em liberdade.